Nós vamos ler em Gálatas 1, versos 3 e 4, Tiago 4, versos 4 e 5, e Filipenses 2, verso 15. E a minha intenção hoje, irmãos, é levá-los a pensar: o que vocês pretendem ser neste mundo? Profetas ou profanos? Porque não há uma terceira via. Ou vocês serão profetas, ou vocês serão profanos. E é necessário que vocês pensem nisso com muita definição. Gálatas, capítulo 1, versos 3 e 4. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Vocês entendem a palavra desarraigar? Desarraigar é arrancar pelas raízes, é não deixar nenhuma raiz no mundo. O Senhor se entregou por nós, derramou o seu sangue para que nós tirássemos nossas raízes do mundo, para que no fruto que vamos produzir não houvesse qualquer manifestação do mundo, nenhum resquício do mundo. Nós fomos tirados de lá, fomos libertos das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Tiago capítulo 4, versos 4 e 5. Aqui Tiago está escrevendo à igreja, viu, irmãos? Não está falando com incrédulos, não. Ele está escrevendo a discípulos. Ele diz assim: infiéis. Em algumas versões está escrito adúlteros. E aqui o apóstolo não está se referindo ao adultério físico, de um homem traindo a mulher, uma mulher traindo o seu marido. Não é disso, não. Ele está falando à igreja que é a noiva de Cristo e está flertando com o mundo, está se misturando com o mundo. E o profeta diz: infiéis, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Eu quero lhes apelar que, enquanto leem a palavra de Deus, vá se deixando julgar por ela. A palavra está afirmando que aquele que se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Eu não sei o quanto vocês já pesaram a gravidade dessa palavra. O que você faz com um inimigo no plano natural? Quem é o inimigo de Deus? Satanás é apresentado como inimigo de Deus, mas a palavra de Deus está dizendo que aquele que se faz amigo do mundo se torna como seu príncipe, se torna inimigo de Deus, porque este mundo tem um príncipe, e seu príncipe é Satanás, e aquele que se torna amigo do mundo se torna amigo do seu príncipe, e por consequência inevitável se torna inimigo de Deus. E eu temo que haja um entorpecimento na igreja entre os santos, que não conseguem se alarmar com essa possibilidade de serem tornados inimigos de Deus e, portanto, alvos da ira de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É repetida a afirmação. Se alguém quiser ser amigo do mundo, não tem opção, ele será inimigo de Deus. Eu quero repetir o motivo: porque este mundo tem um príncipe, e ele é o inimigo de Deus. Se você se tornar amigo do mundo, você se torna amigo do seu príncipe, você se torna amigo de Satanás, e por consequência, inimigo de Deus.
Filipenses capítulo 2, verso 15. Como devem ser então os filhos de Deus neste mundo? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. A vocação que o Senhor nos deu contém esse ingrediente: sermos luzeiros do mundo, resplandecermos. O mundo está em trevas. Acho que a maioria de vocês já teve experiência de entrar em um ambiente escuro e acender uma lanterna. O Filho de Deus se faz sentir no mundo da mesma forma que a luz se faz sentir nas trevas. Da mesma forma. E a Bíblia nos chama para sermos do mundo luzeiros, no meio de uma geração pervertida e corrupta, com a qual nós não podemos ter nenhum nível de identificação. Por isso Paulo apela para sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Essa é a nossa vocação. Irmãos, Deus nos dá recursos para isto. Todas as vezes que eu estou em um ambiente como este, com muitos jovens, eu tenho uma sensação aqui no meu coração, que eu fico imaginando: será que qualquer um aqui é uma amostra representativa do todo? Se formos conversar com um dos jovens e relacionar com eles, seja ele ou seja ela, será que este ou esta representa todos? Se eu for conversar com um de vocês, se eu for entrar na vida de vocês, me relacionar de perto, eu posso estar tranquilo e seguro que você é uma amostra do todo? Dificilmente. Existem dois extremos, e entre eles há uma gama enorme de possibilidades. Quais são os dois extremos? No primeiro extremo, eu vou colocar à direita, porque Jesus disse que naquele dia estará à sua direita os que obedecem ao Pai. Então aqui na extrema direita, aqui do lado direito, estão aqueles a que nós queremos honrar, e se pudesse, pegaríamos no colo e jogaríamos para cima e assim: uhul, viva! Estes são filhos de Deus, estes são discípulos de Jesus. Lá em uma ponta estão estes. Na outra ponta, mesmo no meio da igreja, amados, estão os infiéis, estão os profanos, que vivem para o mundo, e que se envergonham de Cristo, e se envergonham da doutrina, e têm constrangimento de serem santos, e que negam o seu testemunho nos ambientes em que vivem, e não se atrevem a dar testemunho do Deus que se fez homem e derramou seu sangue para livrá-lo e desenraizá-lo deste mundo perverso. É aqueles sobre os quais nos perguntamos: por que mesmo que insistem em serem chamados discípulos? Por que mesmo que querem continuar aqui? Se não pertence aqui, se ama o mundo, se prefere o mundo, por que continua aqui? E um extremo a estes. E aqui no meio, irmãos, há uma possibilidade, assim, há inúmeras possibilidades. Eu vou listar algumas. Existe gente séria que ama o Senhor e por algum motivo desanimou. São desanimados, mas são sérios, são sinceros, eles querem servir, estão sem força. Existem os débeis, sinceros, que amam o Senhor, mas são débeis. E a Bíblia diz que aos débeis se deve amparar, dar o ombro, não deixá-lo tropeçar. Ao desanimado se deve consolar. Não se deve esfregar na cara de um desanimado que ele não recebeu o reino, que ele não entendeu nada, que ele não se arrependeu. Não. Ele entendeu tudo e viveu assim, desanimou. Consola, lava os pés, abraça,
profetiza, anima. Há destes aqui, entre os dois extremos. Mas há também aqueles que não entenderam direito realmente o reino, não compreenderam com clareza, estão por aqui querendo se achar. Aqueles que enxergaram, que entenderam, aproximem-se. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: esforça-te. Não deixa passar batido. Está vendo alguém bem em dúvida? Se aproxima, anima, consola, exorta, repreende, corrige, faz o que é necessário para salvá-lo. Porque esses muitas vezes querem ajuda. Aqueles que seguiam bem, e assim, não é que desanimaram, eles pecaram, eles tropeçaram. Irmãos, isto é possível. Eu estou servindo a Jesus há 46 anos e já houve pecados em minha trajetória. Alguns que estão aqui, que lideram vocês, já foram disciplinados. Que discipulam vocês, já foram disciplinados. O pecado é uma possibilidade. O problema é o que nós fazemos com este pecado quando ele acontece. E pode haver entre vocês pessoas que pecaram, que tropeçaram e não sabem o que fazer com isso. Estão tentando administrar o pecado. E amados, o pecado não se administra, porque ele vai destruir tua consciência. Quanto mais tempo você leva administrando o pecado, mais ele estraga a tua consciência. Até chegar uma hora que a tua consciência não apela mais. Ela se cauteriza e você sucumbe. Há pecado, não fique na dúvida de saber o que fazer. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curados. Venha para a luz. Irmãos, nada se conserta no escuro. Você não dá o seu relógio para um relojoeiro consertar no escuro. Você não entrega seu carro para alguém consertar no escuro. Você não deixa um carpinteiro assentar sua porta ou sua janela no escuro. Você não deixa um cirurgião cortar você no escuro. Não se conserta nada no escuro. Tua consciência está maculada, tua vida foi maculada, houve pecado. Vem para a luz para ser curado. Vem para a luz para ser restaurado, para ser socorrido. Não permanece na sombra, porque esse ambiente vai te destruir, vai consumir tua consciência, e você vai começando a achar que é normal aquilo que Deus reprova. Se entre esses dois extremos, algum de vocês assim, vem para a luz, para ser socorrido e para ser curado. Existem ainda aqueles que entre nós estão confusos, tiveram dificuldades de qualquer ordem, às vezes até nos relacionamentos. Igreja é um ambiente onde há muitas dificuldades de relacionamento. Deus bota junto a multidão de gente que veio de lugares diferentes, com histórias diferentes, com cultura diferentes, com uma mente diferente, e Deus mistura tudo ali e manda se amar. Até aprender a se amar, vai se morder, vai se arranhar, vai chutar a canela do outro, enfim. Então surgem dificuldades dos relacionamentos. E você está em dúvida: fico ou saio? Permaneço ou desisto? Eu estou frustrado com a igreja. Cadê a família que disseram que havia aqui? Ninguém me ama, ninguém me procura, ninguém me socorre, ninguém me abraça, ninguém se interessa por mim. Ai de mim, pobre de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. E você vai achar 1000 defeitos em qualquer um que você botar o olho, você vai achar defeito. E você não pode se mover por aquilo que te fizeram ou deixaram de fazer. Ficar ou não ficar, passa por um único aspecto. O que se ensina aqui é o que eu creio nessas coisas. Se eu creio, eu sou corresponsável por tudo que acontece. Os responsáveis pela vida da igreja não são os presbíteros, é todo o reino de sacerdotes, é todo o corpo. Está errado, denuncia, faz o que a Bíblia manda, vai de tiro e só. Irmãos, se algum de vós for surpreendido em alguma falha,
Corrigi-o com espírito de brandura. Corrija, em amor, mas corrija. Porque se você não fizer isso, se você não for tratar com aquele que você viu errar, 100% de certeza você vai falar com outra pessoa. Eu não conheço a única história de alguém que viu outro errar e não foi confrontá-lo, que não levou para um terceiro. É inevitável, a gente não aguenta. A natureza humana não sabe administrar isso. Você viu um erro, ou você trata com errado, ou você denuncia errado para alguém e vira fofoca. Aí você começa a desmerecer tudo e todos. Cumpre o que Deus te manda fazer. Vai e corrija-o com espírito de brandura. Se o pecado foi contra você, vai admitir ele só, para ganhar teu irmão de volta. Não te ouviu? Leva uma ou duas testemunhas. Não te ouviu? Traz ao presbitério, leva para a igreja. Mas não fica naquela e assim, não é comigo não. Isso é coisa para gente grande. Isso é mentira. Isso é coisa para o membro do corpo. Quando você dá uma topada que arranca a unha do dedão, quem grita é a boca, o dedo não sabe gritar. Quem chora é o olho. O corpo sente, você é corpo. Alguém está ferido? Alguém está inflamado? Alguém está infeccionado? Você é responsável como membro do corpo. Se você está nessa dúvida, fica ou sai, permanece ou desiste, sai da dúvida e faz o que a palavra do Senhor te manda fazer. Por que esse tipo de abordagem aqui, irmãos, é importante? Ficar ou sair, para onde é que eu vou? Por que isso é importante? Eu digo para vocês assim: existem aqui em Salvador incontáveis congregações cristãs e evangélicas. Incontáveis. Na minha rua tem umas 5 ou mais. De templos suntuosos, nós vimos aqui na cidade, de uma garagenzinha, mas são incontáveis, são milhares de congregações aqui em Salvador. Eu queria que você, se fizesse a pergunta aí que eu vou fazer genérica, mas você aplicasse a você mesmo. Estas congregações que existem aqui em Salvador, essas milhares de congregações, que a turma chama de igrejas, elas são todas iguais? Tanto faz você para uma ou para outra? Você iria congregar em qualquer uma delas sem escolher, porque não usa a Bíblia? Eles usam a Bíblia, eles amam a Deus. Eu vou reunir ali, em qualquer lugar. Fechou hoje assim: Papai do céu mandou dizer, vou para essa aqui. Você faria isso? Aí eu pergunto, por que você não faria isso? Por que você não sai para qualquer lugar? Qual é o elemento que te orienta nessa escolha? Aí você tem que se perguntar nessa hora: por que então que eu reúno aqui? Por que eu estou no meio desse povo aqui? Por que eu não vou para outra congregação qualquer? Por que eu permaneço aqui? Irmãos, você pode ter muitos motivos, mas só um é seguro para você: é se você crer como nós. Se não for esse o motivo, mais cedo ou mais tarde você terá problemas graves e você sairá. Você não pode estar em um local porque lhe tratam bem, porque você é amado, porque lavam seus pés, porque socorrem você, ou porque pode namorar, ou porque pode beber. Não pode ser por uma conveniência circunstancial. Permanecer em uma congregação, seja ela qual for, precisa ser orientado por um único valor. É esse valor único que vai definir o quanto você vai perseverar nesse ambiente. É o que você crer. Se você crer como nós, então aqui você tem que ficar. Mas em ficando aqui, você terá que praticar o que nós queremos. É indispensável que você faça essa avaliação. Se eu estou no meio desse povo, eu preciso viver como esse povo diz e vive.
Eu preciso andar na luz que existe aqui e caminhar conforme eles creem. Senão eu seria um problema para eles, eles serão um problema para mim. Eu me lembro quando eu rompi com os irmãos batistas, rompi em termos de congregação. Irmãos, eu não rompi porque briguei com eles. Eu amava aquele povo demais, eu levei anos para decidir. Desesperado, querendo comunicar para eles o que eu estava recebendo. Foram anos. Quando eu rompi, eu precisei dizer para meu pastor da época assim: pastor, eu sei que minha presença aqui está sendo um estorvo para vocês, eu estou sendo um obstáculo, porque as coisas que eu creio não conferem com aquelas que vocês creem. As coisas que eu hoje creio não conferem com aquelas que vocês creem. Eu tenho aqui alguma expressão de liderança e minha vida atrapalha. Por outro lado, vocês, porque nós cremos diferente, estão anulando completamente minha carreira. Eu não consigo fazer aquilo que eu creio, então eu preciso sair, porque nós estamos em rota de colisão. Não é honesto você permanecer em um ambiente que crê diferente de você. Não é honesto, não é correto. Você não precisa fazer isso. Você não tem que fazer essa ginástica. Uma coisa é você ter dúvidas e querer aclará-las. Outra coisa é você ter posicionamentos claramente contrários. Então eu lhe digo, pelo amor de Jesus, saia em paz, e você permanecerá sendo nosso amigo e nosso irmão. Mas se você fica aqui sem crer igual, você criará problemas, e criarão problemas para você, que vão lhe exigir o que você não quer fazer, porque você não crê daquela forma. Vocês conseguem perceber isso? Que isso não é uma coisa de menor importância, que isso traz consequências no caminho. É impossível ser um coração e alma se não é uma a fé. É impossível. Eu vou tentar explicar isso aqui bem devagarinho. Imagine que 2 empreiteiras de construção civil foram contratadas para fazer determinada edificação. Só que na planta de uma, aquilo ali seria uma academia de ginástica. Na planta do outro, seria um prédio de apartamentos. Não vai funcionar. Vai dar confusão. Os trabalhadores são gente boa, são gente honesta, gente querida, entendem de construção, mas um quer construir uma academia, o outro quer construir um prédio de apartamentos. Ou um quer construir uma academia da polícia militar, o outro quer construir um shopping center. Não vai funcionar. Não tem a ver com o coração, muitas vezes. Tem a ver com sua fé. O que é que você crê? Dessas milhares de congregações que existem por essa cidade, irmãos, muitas delas foram fruto de divisão. Divisões por motivos ilícitos, e para mim o único motivo lícito de divisão é a fé. Se a fé divergiu, não tem como seguir. E por motivos ilícitos, que eu não quero desenvolvê-los aqui, que não vale a pena para o nosso motivo de estarmos reunidos hoje. Mas eu preciso, e eu quero que você pense assim: por que é que eu reúno aqui? Pense e encontre uma resposta. Uma resposta que te convença. Senão, não, esse é meu lugar, porque eu creio dessa maneira. E aí estamos comprometidos em cima de um mesmo entendimento e de uma mesma fé. Eu volto a dizer, é diferente ter dúvidas de ter convicções contrárias e permanecer ali. Quando eu tive convicções contrárias no ambiente onde eu estava, gente que me amou e me serviu muito, e gente a quem eu amei e servi muito, alguns que reúnem conosco são testemunhas dessa história, porque tiveram por lá comigo um tempo. Mas quando eu tive convicções contrárias, eu rompi, em termos de congregação e compromisso ministerial, não em termos de comunhão do Espírito. Pois bem, já que a questão é fé, eu pergunto para vocês: vocês sabem o que é que nós cremos? Vocês conhecem essa fé que vocês decidiram abraçar? Para andar com esse povo que diz que crê em determinadas coisas? Você conhece essas coisas, esses valores em que esse povo crê? Eu vou falar assim de carreirinha, só dando as manchetes, né, de alguns aspectos dessa fé. Primeiro,
Você entende esse negócio de propósito eterno de Deus? Você crê de todo o teu coração que Deus quer que você seja semelhante a Jesus? E para ser semelhante a Jesus, você precisa passar pelo que Jesus passou? Ser criticado, mal julgado, injustiçado, traído, abandonado, ferido, esbofeteado, cuspido. Você crê nesse negócio de propósito eterno, ser semelhante a Jesus? Mesmo que te julgam mal, que incriminam do que você não fez, não te amam, botam cara feia para você, não te socorrem em tua necessidade, você continua querendo ser como Jesus? Pois esse povo que reúne aqui, diz que quer. Você quer? Irmãos, nós sabemos que Deus quer que nós sejamos como Jesus. A pergunta é, eu quero ser como Jesus? Eu disse uma vez que o ambiente onde eu fui mais insultado foi na igreja. Onde eu fui mais caluniado foi na igreja. Aqui e antes, né? Por onde eu andei. Nunca levantaram sobre minhas suspeitas, lá no mundo, nunca levantaram sobre minhas suspeitas que irmãos levantaram. Nunca. Os colegas de trabalho sabiam que era irmão. Não, irmão não faz isso não. Irmão não faz isso não. Quando se zangaram, me insultaram, gritaram, mas não levantaram suspeita sobre mim, e meus irmãos levantaram. E aí, eu continuo querendo ser como Jesus? Não é se Deus quer que você seja, é se você quer ser parecido com Jesus. Esse povo aqui diz que crê no Evangelho do Reino de Deus. O que é o Evangelho do Reino de Deus? É Deus governando a sua vida. É Deus pegando o seu reino e colocando dentro de você. É você colocando-se debaixo de um jugo que você não tem alternativa de desobedecê-lo. Se você tem muitas opiniões que contrariam aquilo que é a doutrina, como é que fica? O tal desse reino sobre o seu pescoço, esse jugo sobre você, esse reino em seu coração, isso é o Evangelho do Reino. É Deus mandando em mim, é Deus exigindo que a sua vontade se cumpra na minha vida. Eu tropeço, eu tenho problemas, eu tenho dificuldade, mas eu não desisto, eu quero agradar a Cristo. Eu quero que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Isso é reino de Deus. E nos céus a vontade de Deus não é questionada. Deus não é questionado por nenhum dos anjos, nem nenhum dos anciãos, nem nenhum daquelas criaturas viventes, nem por querubim, nem por serafim. Ninguém no céu questiona a vontade de Deus. Aí Jesus disse, venha o teu reino. Como Jesus, seja feita a tua vontade aqui, assim na terra como no céu. Esse é o Evangelho que nós dizemos crer e que pregamos. Jesus Senhor, Jesus governando. Você crê nisso? Juntas e ligamentos, nós cremos nesse negócio. O corpo está ligado, unido. Se não está unido pelas juntas e ligamentos, não há um corpo, há uma sacola de membros. Para que seja corpo, há que estar unido. E eu te pergunto, você está unido a este corpo, está vinculado em uma junta e ligamento? Aqui entre nós se convencionou que junta e ligamento é discipulado e companheirismo. Está funcionando com você? Isso é uma coisa efetiva ou é um faz de conta? Que a cada 15 dias você marca a reunião de discipulado, mas não quer ver discipulador metendo a mão na sua vida, metendo o dedo na ferida, questionando, aplicando a palavra na sua vida, aplicando a doutrina, não os caprichos dele, a doutrina. Companheirismo funciona, vocês oram juntos, se aconselham, saem para pregar, se socorrem, se servem mutuamente. Não pode ser um conceito, amados, é a nossa fé, e nós fazemos o que cremos. Quando nós não fazemos é porque não cremos. Se há algumas coisas que você não faz, se pergunte, eu creio nisso? Porque se você crê, você está em franca rebelião contra aquilo que a palavra diz. Se você não crê, bom, há que se parar para conversar. Junto e ligamento há que ser prática. A doutrina, o andar na luz. Para os solteiros aqui, vocês, honrar pai e mãe. Não existe a opção de um discípulo, uma discípula, não honrar pai e mãe. Não existe a opção. Eu não vou explicar aqui agora que o assunto não é este.
Você está tendo dificuldade de honrar teu pai e tua mãe? Procura ajuda, teu explorador, teu líder, o presbítero mais perto. Mas você não tem alternativa de não honrar teu pai e tua mãe. Como o marido não tem alternativa de não amar sua esposa, e a esposa não tem alternativa de não sujeitar-se a seu marido. Não há essa alternativa. Então, se você é um discípulo, pergunte-se: qual é a expressão de honra que eu confiro a meus pais? Porque o Senhor me exige isso. Meus pais não são admiráveis? Meus pais são reprováveis? Meus pais são perversos? Meus pais não me entendem? Nero era tudo isso mais alguma coisa. E Pedro diz: honrai ao rei. A honra não depende da tua admiração. Deus não exige que os filhos admirem os pais, exige que honre os pais. Você tem dificuldade nessa doutrina? Busque ajuda. Mas você não está liberado para não fazê-lo. Quando foi encontro com os pais, a gente aplica a doutrina dos pais, viu? Aqui é dos filhos. Pureza. Ser puro, irmãos, é uma escolha que fazemos cotidianamente. Vocês são tentados nessa área. Você sabe que eu também sou? Casar-se não isenta de tentações na área de impureza sexual. Ficar velho também não. Vocês brigam com esse trem? Eu também brigo. Seus pastores todos brigam contra isso, porque é um apelo da carne. E pelo Espírito eu preciso mortificar os feitos da carne e fazer morrer minha natureza terrena. E ela grita e berra todo dia por muitas coisas, inclusive isto. Ser puro faz parte da doutrina. E Paulo diz assim a Timóteo: trate as moças com toda a pureza como as irmãs. Eu digo aos irmãos: quando você se aproxima de uma menina na igreja, como você se comporta? Você vai fazendo charme para ver se com aquela cola? Você quer pousar de bonito, de interessante? Tem uma conversa fiada que não vai dar em nada, a não ser para encher a cabeça da menina? Mas é com toda a pureza como as mães. E as meninas, quando se relacionam com os rapazes, querem despertar neles interesse por vocês? Querem estar bonitas para estarem bonitas ou para serem cobiçadas? São perguntas que ninguém pode responder a não ser você mesmo. Mas a pureza passa por isso: querer ser puro, se esforçar para ser puro. Trabalho. Não há espaço para preguiçoso no reino de Deus. Não há espaço. Ficar desempregado é uma coisa, ficar sem trabalho é outra coisa. Eu já fiquei desempregado mais de uma vez. Eu vinha vender pipoca na porta do encontro geral lá na Escola Parque. Vender amendoim coberto. Gina fazia marmita, eu ia vender na porta das empresas lá na calçada, em outros lugares da cidade. Ela fazia boneco, você com um saco nas costas, parecendo Papai Noel, para vender a quem quisesse comprar. Ter emprego é uma coisa, trabalho é outra coisa. Um filho de Deus não pode ser preguiçoso, não pode ser encostado. Se vira. Já fui ajudante de pintor, raspar a parede. Eu nem era pintor, nunca soube pintar, era ajudante de pintor, eu ia raspar a parede. Já deu de tudo. De trabalhar em empresas de renome a vender amendoim coberto na porta do encontro geral. Um discípulo há que trabalhar, inclusive em casa. Não fica lá com a cara de parede, vendo os problemas domésticos e teu pai se virando. Que vira você, bota em ordem as coisas, coopere para que aquela casa funcione. Isso é uma forma de honrar os pais, inclusive. Se sinta responsável pelo ambiente que você vive. Viva como discípulo. Falar a mentira, nunca. Falar sempre a verdade, independente das consequências. Mas depois disso você tem que se perguntar: creio nessas coisas e pratico essas coisas? Irmãos, houve entre nós uma diluição. E vamos tentar demonstrar isso aqui hoje para vocês. Diluição das verdades que nós cremos, diluição da doutrina, diluição dos princípios de obra, os conceitos que nós temos, não os estamos conseguindo viver conforme nós queremos.
E precisamos encontrar um caminho para resolver isto. Eu quero contar duas histórias bem rapidinho para vocês. A história da igreja protestante no Brasil é bem rapidinho mesmo. Eu já falei muitas vezes em muitos ambientes isto e quero repetir. O Brasil foi descoberto em 1500. Em 1550 já tinha protestantes aqui, tentando trazer o evangelho. Quando Cabral aportou, os padres jesuítas desceram e celebraram a primeira missa, 1500, lá em Porto Seguro. 50 anos depois, chegavam protestantes para pregar o evangelho, pós-reforma. Irmãos, foram martirizados, enforcados e afogados na praia de Copacabana. A primeira igreja, por assim dizer, protestante, evangélica, se estabeleceu no Brasil por volta do ano 1830. Foram mais de 3 séculos, mais de 300 anos para estabelecer um testemunho do evangelho no Brasil, fora do catolicismo. Quando chegaram, o Brasil era monarquia, era Brasil império, havia um imperador. O Brasil era um país católico romano. Você já nascia católico, não tinha opção. Era tão sério isso, irmãos, que não havia cemitério para protestante. Vocês conhecem o cemitério dos ingleses ali na ladeira da Barra? Já ouviram falar? Por que aquele lugar é chamado de cemitério dos ingleses? Não era um cemitério, era uma casa de missionários ingleses. Mas quando os fiéis morriam, como o Brasil era um país católico romano, era um estado religioso, tanto quanto os países muçulmanos hoje são muçulmanos, e quando você nasce lá, você não tem a opção de ser outra coisa, você nasce muçulmano, querendo ou não querendo. No Brasil se nascia católico, e os protestantes eram tidos como hereges, e não poderiam ser sepultados no cemitério público, porque era do Estado, e o Estado era católico. Aí o que é que o missionário fazia? Sepultava no quintal de casa. Por isso é cemitério dos ingleses, porque eram missionários ingleses, e famílias inglesas que vieram. Ninguém podia enterrar no Campo Santo ou na Quinta dos Lázaros, ia no quintal de casa. Era difícil ser crente no Brasil. Não havia casamento religioso ou civil no Brasil. Não havia casamento civil no Brasil. Mesmo depois da República, levou um tempo assim. Para você se casar, tinha que ir para um templo católico. Só a Igreja Católica era autorizada pelo Estado brasileiro a realizar casamentos. O que é que faziam os protestantes? Não se casavam? Se casavam, mas eram tidos como gente ruim, estavam amaziados, amigados, não eram reconhecidos pela sociedade como um casal direito, decente. Era difícil ser cristão no Brasil. Havia ameaças, havia mortes. Irmãos, houve muitos mártires no Brasil, estrangeiros e brasileiros, para que nós estivéssemos aqui com liberdade, falando do Evangelho. Muita gente morreu nesse caminho. Há histórias impressionantes. Eu lhes animo a estudar sobre a história da igreja no Brasil. O que é que aconteceu com aqueles valentes? O que aconteceu com aqueles heróis? Que hoje a igreja evangélica está tão descaracterizada, a ponto de falarmos que pregam um tal evangelho de ofertas. Não era assim 150 anos atrás. O que houve com eles? Irmãos, eles foram fazendo concessões, fazendo pequenas concessões, e é fácil de concluir que essas concessões foram forçadas. Essas concessões foram acontecendo porque houve pressão de baixo para cima. De quem? Dos jovens. Está difícil, é muito radical, não pode ser assim. Como assim eu não posso fazer isso? Onde é que a Bíblia proíbe isso? E os pais ficam em uma gangorra, ficam ciscando em cima da frigideira quente, porque não querem adulterar a fé, mas também não querem enfrentar seus filhos, e começam a fazer concessões, 1, 2, 3.
E a porta estreita se alarga, e o caminho apertado se alarga, fica espaçoso. Histórias nossas. Esse movimento aqui, esse povo que está aqui reunido hoje, começou lá em 1981, 82, com 2 gaúchos que vocês conhecem, Mário e Marcos, e mais 7 discípulos. Era um grupinho de 9. Pode haver alguma imprecisão aqui, mas não é relevante, tá? Esse povo começou a pregar nessa cidade o Evangelho do Reino de Deus. Bendito Daniela, Sérgio Zoé, Roberto Santos foi o primeiro casado, se não me engano, chegou por aqui. Roberto e Ana. Benito e Sérgio, Zoé e Daniela foram 4 dos primeiros discípulos a serem batizados. Soninha, esposa de Davino, gente que vocês conhecem, estavam lá atrás, 40 anos atrás. Mas esse povo pregou tanto o Evangelho, pregou tanto, que 10 anos depois, em 1992, esse grupinho de 9 era 1000. Quando eu cheguei aqui em 1990, era cerca de 700. De novo, pode haver imprecisões aí, viu, irmãos? Essa estatística não é tão exata, mas são números bem aproximados. Eu ficava impressionado, porque aqui não tinha culto evangelístico, aqui a turma não saía distribuindo folheto. Como é que o povo se convertia nesse lugar, nesse ambiente? Era simples. Eles pregavam no ônibus, no ponto de ônibus, na clínica, no açougue, na farmácia, na padaria, no trem, na escola, no trabalho, para o vizinho, para o parente. Pregavam. Os discipuladores saíam com os discípulos para pregar o Evangelho. A dupla de companheiros saía para pregar o Evangelho. Se batia nas portas, se ia para as praças, se pregava em todo o tempo, em todo lugar. Se dizia assim: quem deve pregar o Evangelho? Eu. Onde? Aqui. Quando? Agora. Eu aqui e agora. Isso era repetido. Aí vocês têm que se perguntar, irmãos, eram jovens, viu? Quando Mário e Marcos começaram aqui, Marcos tinha 26 anos, 27, Mário tinha 24, Benito tinha 14. Mas eles pregaram o Evangelho. E chegou até vocês. O que nos autoriza a não pregar esse Evangelho? Por que é que você não prega esse Evangelho? Você crer nele mesmo? Por que você não anuncia? É glorioso para você ter sido tornado filho de Deus? É glorioso fazer parte de um reino de sacerdotes? Ter sido remido dos pecados? Recebido o Espírito Santo? Por que não pregamos esse Evangelho? Em 2002, mais ou menos, esses 1000 se transformaram em 2000. Percebam, de 82, mais ou menos, 81, 82 até 92, uma década, cresceram cerca de 4.000%, saíram de 25 para 1000. Na década seguinte, de 92 a 2002, acrescentaram mais 1000, mas aí só cresceu 100%. Houve uma queda vertiginosa na multiplicação, de 4.000% em uma década para 100%. Na terceira década, passou de 2.000 para 3.000, só cresceu 50%. E na quarta década não cresceu nada, somos 3.000, de 2012 até hoje. 3.000 um pouquinho, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O que está acontecendo? É certo, amados, que a maior dificuldade, é certo que a sociedade está mais materialista, mais cética, mais incrédula, mais amante dos prazeres que amante de Deus, há mais expressões de pecado, há mais incredulidade, há mais perversidade, há mais tudo. Mas, gente, é um achatamento muito grande. E se pregarmos o Evangelho, mesmo nesse ambiente pervertido, seremos como luzeiros no mundo, e pessoas se converterão. Mas como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A multiplicação foi diluída. O que mais foi diluído? Compromisso.
Alguém aqui sabe onde fica o Bonfim? Lá na Cidade Baixa? Os que conhecem a região sabem que subindo ali a tal ladeira do Bonfim, quando você desce, vai dar lá na Ribeira. Pois havia uma irmã, aliás, há uma irmã, que quando solteira morava ali, hoje não mora mais, está casada. Ela morava na parte de trás da tal colina do Bonfim. Nossos encontros gerais eram na Escola Parque, lá na Caixa d'Água. E lá um domingo de manhã, ela estava sem dinheiro. O que você faria morando lá na parte de trás da colina do Bonfim? Se você não tem dinheiro para vir ao encontro, que é na Caixa d'Água, e você tem que pegar 2 transportes, naquele tempo não tinha Uber e táxi era caro. Você não podia pagar nenhum transporte, quanto mais Uber. O que você faria? O que vocês acham que ela fez? Olha, não era um malhadão aí não, viu? Era uma menina de cerca de 20 anos. Ela foi andando até a caixa d'água. Para quê? Que exagero, que radicalismo. Não, irmãos, é compromisso. Eu tenho pernas. Por que não posso ir mesmo? Porque está chovendo? Porque estou sem dinheiro? É importante que você se pergunte qual é o meu nível de compromisso com o que Deus quer que eu faça. Pois ela foi andando. Depois você pega aí pegue um Uber aí, simule uma corrida de Uber para ver quantos quilômetros dá. Ou vai aí no Google e vê lá, Caixa d'Água, Bonfim. Essa mesma moça, uma vez ela sofreu um acidente, não sei se fraturou as costelas, mas estava toda enfaixada, cheia de dores. Pois ela foi lá do Bonfim, pegando 2 ônibus para o Lobato. Foi para onde? Para o discipulado. Você iria, com as costelas meio machucadas, toda enfaixada, pegar 2 ônibus para encontrar a tal da discipuladora? Vocês percebem que essa ideia de compromisso fugiu? E se não for cômodo, se não for conveniente, se não for dentro da condição ótima, eu não vou. Mas já foi diferente, viu? Santidade. Irmãos, em um tempo em que as disciplinas eram públicas. Se imagine assim: você se passou das medidas, se agarrou com uma moça, tacou-lhe um beijo nela. Aí no encontro geral da igreja, você vinha aqui para frente e seria exposto publicamente. Você ia confessar esse negócio? Você ia confessar? Que trocou um beijo, sabendo que no próximo encontro geral você ia para frente e ser exposto? Mas já foi assim. Irmãos, os nossos jovens confessavam. Um rapaz veio confessar para mim que teve a intenção de beijar uma menina. Foi lá, passou a conversa, cercou daqui, cercou dali, cercou daqui, cercou dali. Ela não quis conta, a consciência acusou. Ele me procurou e disse: tio, eu estou mal, porque eu quis beijar fulana. Graças a Deus ela não aceitou, mas eu quis. Você tem consciência de culpa quando essas coisas passam na sua cabeça? Você acha que merece confessar? Considere a tua própria realidade e de vários que você conhece, com respeito à impureza, com respeito à pornografia, com respeito a conversas indecentes, a piadas tolas. E pense assim: eu vou confessar essas coisas para ter minha consciência purificada. E com certeza você não será exposto no encontro geral, nem do bloco, nem do setor, e dificilmente da igreja na casa, a depender do que seja. Mas você não confessa. Por que você não confessa? Porque você não crê que isso é instrumento de Deus para a tua santidade. Você não crê nisso. Você não acredita nesse negócio. Mas você está aqui, e aqui se crê nisto. E você percebe como isso é um fator de diluição? E que você é responsável por isso?
Eu queria aqui 5 voluntários. Consigo? Isso aqui é um suco concentrado. Estão vendo aqui? Tem aqui uma jarra de suco concentrado. Isso aqui é uma garrafa de água limpa, viu? Eu vou começar aqui da esquerda de vocês, da minha direita para o lado de lá. Sejam pacientes, tá? Você foi presenteado com suco da melhor qualidade, viu? Pode beber. Pode beber todo. De que é esse aqui? Acerola? Está muito forte, né? Ok. Vamos adiante. Saiu o suco. Aí, Emerson, sua vez, viu? Foi presenteado. Ainda é acerola? Terceiro valente. O quarto valente aqui, ó. Sua vez. Não sei se vocês estão percebendo o que eu estou fazendo aqui. Olha o último valente aí. O que é que você bebeu aí? Vocês ouviram a resposta dele? Não, tá bem. Eu perguntei, o que é que você bebeu? O que é que você bebeu aí? Ele disse, eu bebi água. Mas esse primeiro bebeu o quê? Suco de acerola. Olhando aí de longe, irmãos, isso aqui tem cara de água? Não tem cara de suco de acerola ainda? Mas não é mais. Pode sentar, amigos. Esse efeito simples ocorreu entre nós. Tira algo da verdade e acrescenta na mesma proporção uma inverdade. Tira mais uma porção da verdade e coloca-se na mesma proporção uma inverdade. Vocês que nasceram nesse tempo e que receberam isso que vocês recebem hoje, estão vivendo isso que vocês vivem hoje? Pouca pregação, pouco compromisso, pouca santidade. Vocês não têm culpa, porque vocês encontraram o que o quinto voluntário aqui encontrou: um ambiente diluído,
Gente antes de vocês foi diluindo isto. Eu não tenho um problema se vocês se queixam, se vocês dizem sempre foi assim. O meu problema é quando vocês, sempre vírgula, desde que vocês chegaram que era assim. O meu problema é quando vocês reclamam com quem bebeu o primeiro copo, diz que o quinto copo não é a mesma coisa. Aí você quer teimar comigo dizendo que é, eu digo não é. E você quer teimar dizendo é, eu digo não é. Porque eu bebi do primeiro copo, irmãos. Essa turma de tio aqui na frente bebeu desse primeiro copo. E muitos irmãos estão aqui beberam desse primeiro copo. Se você não aceitar que você está bebendo do quinto copo, um trem diluído que não corresponde àquilo que é ensinado, e que isso precisa ser corrigido, se você não aceita isso, você vai criar um problema para nós, porque nós vamos acertar isto. Eu não quero prestar contas a Deus por uma massa disforme de gente que não sabe o que crer. Eu quero prestar contas a Deus de um rebanho formado por discípulos e discípulas de Jesus. Então, por favor, se deixe instruir por quem bebeu do primeiro copo. Não use a sua realidade como amostra. Use as Escrituras. A sua realidade não pode demonstrar nada, a não ser que houve diluição. O processo é mais ou menos assim. Havia aqui um conceito. A doutrina é essa, os princípios são estes e estes. E aqui tinha prática. Aí às vezes a prática começava a cair. Mas havia recursos que devolviam a prática para aqui. E ficava nesse vai e vem. Mas chegou um momento que essa prática foi caindo e não conseguia se mais trazê-la de volta. E ela foi caindo, e ela foi caindo, e ela foi caindo. E foi ficando grande a distância. Então alguns entre nós começaram a mudar isto aqui, ó. Mudar o conceito e querer baixá-lo para agradar a vocês. Houve uma tentativa, não sei se dali vocês conseguiram ver. Conceito e prática. A prática cai, devolve, cai, devolve, cai, devolve. Aí chega uma hora que a prática cai e não consegue mais devolver. E vai aumentando a distância. Então alguns entre nós pegaram esse conceito e tentaram adequar a prática para agradar a vocês, para ser bem visto, e mutilaram o nosso evangelho. Estamos dizendo, isso precisa ser recuperado, isso precisa ser restaurado, e vocês são a geração que vão providenciar isso conosco. Qual a solução então para começar a caminhar nessa direção? Há dois caminhos, irmãos. O primeiro é o arrependimento. Eu chamo de arrependimento coletivo. Os que erraram e os que não erraram, os que diluíram e os que não diluíram, terem aquela atitude de Daniel, que foi chamado por Deus de homem muito amado, o anjo disse isso para Gabriel: não temas, homem muito amado. Esse homem, quando for orar pelos pecados da nação, ele disse: nós e nossos pais pecamos. Daniel não tinha pecado, mas ele disse: nós pecamos. Ou nós temos o arrependimento coletivo para nos humilharmos diante de Deus e dizer: nós pecamos, e nos afastamos, emprestar e doar nossas vidas para esse resgate. Essa é uma opção e é a melhor. Há uma segunda, que é o que nós chamamos de avivamento Gideão. Vocês já ouviram essa palavra? Essa expressão? Avivamento Gideão? Vocês conhecem a história de Gideão? Gideão ia para a guerra com 32 mil soldados. Isso está lá no livro dos Juízes.
Aí Deus disse para ele: é muita gente, Gideão. Pode dizer aí que quem está com medo, quem não quer enfrentar a guerra, quem não quer ver sangue, pode voltar. Voltaram 20 mil, ficaram 12 mil. E Deus fez mais uma prova. Nessa prova só passou 300. Então, em um exército de 32 mil, só ficou 300. Com esses 300, Gideão venceu a guerra. O que nós chamamos, irmãos, de avivamento de Gideão é o seguinte: fica quem crê, e fica quem vai para a guerra. Assim, Vanjo, está nos botando para fora? Não. Eu quero preservá-los na verdade. Eu não quero que vocês se percam com um engano, achando que está bem sem estar, achando que crê sem crer, achando que faz sem fazer. Avivamento de Gideão é um esvaziamento de massa, para ficar quem crê, para voltar a multiplicar com a mesma pureza e viver com a mesma definição tudo o que nós queremos. Irmãos, onde não há um confronto de valores, a verdade não prevalece. A verdade, para prevalecer, ela tem que ser posta, confrontando os enganos e mentiras. Lá em 1 Reis 18, verso 21, quando Elias resolve confrontar os profetas de Baal, ele confronta primeiro o povo de Israel. Irmãos, havia uma diluição tão grande, que o povo já nem sabia quem era Deus, se era Jeová ou se era Baal. O povo apresentava sacrifícios a Jeová, e o povo apresentava sacrifícios a Baal. E Elias disse: até quando vocês vão cochear entre dois senhores? Um dia aqui, outro dia aqui. Um dia aqui, outro dia aqui. Quando é que vocês vão parar com isso? E Elias disse assim: se Jeová é Deus, servi-o, sirva ele. Se Baal é Deus, servi-o. Irmãos, nós temos que nos perguntar: se é o reino de Deus, tome-o. Se é o mundo, siga-o. Em Mateus 11, 12, Jesus disse que a partir de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Esse texto é muito controverso, há muitas interpretações estranhas, mas a aplicação de Jesus era a seguinte: nunca o reino de Deus foi apresentado com tanta contundência como foi por Jesus. Nunca. Jesus trouxe o reino com a maior força e poder possível. Se juntar os profetas todos, não dá um décimo do que Jesus fez. Jesus trouxe o reino, mas Jesus era perseguido, era acusado e terminou sendo crucificado. Andar com Jesus era perigoso. Ele está dizendo o seguinte: tomar o reino para si exige esforço e se expor a riscos. Não é na maciota. Está a fim de fazer esforço? Está a fim de correr riscos? Tome o reino para si. Se não, em Efésios 2, de 1 a 3, irmãos, Paulo fala que nós andávamos antes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está dizendo que nós andávamos seguindo Satanás, porque ele é o príncipe deste mundo, e o curso deste mundo é ele quem dita, e nós andávamos segundo este curso. Mas ele nos deu vida, nos resgatou. Este mundo tem o seu curso ditado por seu príncipe. Não se iluda. Não pense que você pode tomar do mundo e ficar tranquilo. Em 1 João 2, de 15 a 17, primeira carta de João, capítulo 2, 15 a 17, João diz assim: não ameis o mundo. E o que mais não deve amar, João?
nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há. Judas chega a dizer assim, que devemos detestar até a roupa contaminada pela carne. Irmãos, nós não vamos estar legislando onde a Bíblia não legisla, não vamos estar estabelecendo regras estranhas, mas é necessário que você pense: eu quero glorificar a Deus em minha vida, quero viver para a sua glória, e para o bem da igreja, e para a salvação do mundo. Em 1 Coríntios 9, 23 a 27, Paulo diz que faço tudo por causa do Evangelho e me tornar cooperador com ele. Na sequência ele diz: corro, não se meta, luto, mas não desferindo socos no ar, mas esmurro meu corpo. E esmurrar o corpo ali, irmão, não é bater em si mesmo assim não, não é autoflagelo não, como os muçulmanos xiitas fazem, e como Francisco de Assis fazia. Não, esmurrar o corpo é negar a si mesmo, é estabelecer disciplinas para si. Esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para não ser desqualificado naquilo que eu prego. Viver para o Evangelho não é vocação de apóstolo, é vocação de discípulo. Irmãos, nada disso contraria a nossa vida de trabalho, de família, de lazer. Tudo isso é lícito e possível. A questão é para onde aponta o nosso coração. Pois bem, eu só queria pegar algumas amostras do mundo atual para vocês terem muita consciência do mundo que vocês estão. Eu soube horrorizado outro dia, sobre essa semana, de uma irmã entre nós, que é ginecologista. Ela foi chamada para participar de um parto, e lá estava uma pessoa de barba. Era um trans. Era uma mulher cheia de hormônios masculinos, a ponto de ter barba. E ela teria que fazer o parto em uma pessoa com aparência masculina. A consciência de vocês é tentada a se acostumar com isto? Vocês fazem 1 milímetro de concessão a uma coisa horrenda desta? Como é que vocês reagem quando são apresentados a fatos como esse? Sua consciência está acostumando-se com o mundo? Você está tão perto dele que isso não agride mais você? Você não fica indignado? Você não sente náuseas? Onde está a sua consciência? Este mundo engolirá você. Se você não for profeta, você vai ser profano. Pouco a pouco ele vai te destruir, começando por destruir tua consciência. A depravação sexual está tornando-se insuportável. Fica constrangedor você ir num shopping, ir numa praia, ver duplas de homens e duplas de mulheres, e por favor não chame de casal. Não existe casal com 2 mulheres e não existe casal com 2 homens. Casal vem de acasalamento, é macho e fêmea, é homem e mulher. 2 machos é dupla, 2 fêmeas é dupla. Está ficando agressivo. Eu te pergunto, você se acostuma? Você não se ofende mais? Seus olhos veem isso e fica de boa? Como você reage? É necessário que você se pergunte: eu serei profeta ou eu serei profano? Irreverência e rebeldia é comum. Crianças incontroláveis, jovens irreverentes, isso é a marca da sua existência. Entregues a vícios, injustiça, mentira no lugar da verdade,
insensibilidade. Outro dia me mandaram um vídeo, eu fiquei enraivado quando mandaram para mim. Alguém filmou uma pessoa se suicidando. Pegou o celular, a pessoa se jogou de um edifício. Que maluquice! Para que eu quero filmar isso e divulgar? Tornou-se banal. Não há compaixão, não há nada. Mais um que se matou. Pois leia 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Leia em casa, meditando. Quando Paulo diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Aí começa a dar uma série de adjetivos de como seriam os homens. Irmãos, aqueles pecados que Paulo lista ali, em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, sempre existiram. Por que ele bota no futuro? Os homens serão. É simples. Porque no futuro, e o futuro já chegou, este será o padrão. Ser impuro, ser irreverente, ser desobediente aos pais, sem afeição natural, traidores, blasfemos, é o padrão. E quem não é assim está errado. E se você não consegue ser profeta para denunciar isso, ao custo que for, você vai virar um profano. Você quer ver uma coisa? Em alguns ambientes não se pode mais dizer que fulano é dono do cachorro tal. Se você chega na farmácia para comprar remédio para cachorro. Irmãos, me permite dizer, remédio para bicho, viu? É bicho, cachorro é bicho, gato é bicho, tanto quanto rato, coelho, ou tanto quanto galinha, boi, que você come, é bicho. Mas agora é tutor do pet. Você não consegue perceber que tem um negócio ruim por trás disso, não? É capaz de a gente aqui ofendido, porque eu estou chamando o seu pet de bicho. Se está humanizando bichos, é capaz de dar Ministério Público para mim, por estar chamando um pet de bicho. Tutor, dono não, tutor. Indo à farmácia, e o farmacêutico achando que o cara quer comprar remédio para o filho, não, é para o bichinho dele de estimação. Bota uma girafa como um pet, um hipopótamo, é bicho igual. Preconceito com os demais bichos. Cria um porquinho dentro de casa, um cavalo, um boi, faz um trem lá qualquer, é meu pet agora. É a humanização dos animais, é gente chamando o filho de bicho de filho. Parece inocente, mas é uma ideia mundana. É uma ideia mundana de humanizar os animais e animalizar as pessoas. As pessoas têm mais hoje compaixão de um vira-lata do que de um mendigo. Sensibiliza mais a alma do século 21, um pobre vira-lata na rua, do que um mendigo dormindo na sarjeta. Irmãos, isso não é normal. Há uma intencionalidade, a gente movendo para que as coisas sejam assim. E sua mente está adaptando-se a isso. A Bíblia diz que o justo trata bem seus animais, mas chama de animal, não chama de filho, nem de neto, nem de pet. É animal. O justo não maltrata seus animais, mas é animal e é dele. Provérbios 12:10 fala sobre isso. Uma outra coisa, inteligência artificial. Já alguém diz, o Vanjo é um tapado que não tem de lufa de computador, vai falar mal agora contra a inteligência artificial. Não. Que venham os recursos da informática e nos faça prosperar. Mas irmãos, eu soube outro dia que no retiro, eu nem sei quem foi a pessoa, tá? Vou largar porque me chocou. Um retiro, foi feita a tarefa e um jovem preparou um texto. E a pessoa estava ali responsável por coordenar aquele evento, viu o texto dele e disse, rapaz, que texto! E foi parabenizá-lo. Disse, não, foi a inteligência artificial que fez. Como assim? Como assim? Você está num retiro, fazendo uma tarefa sobre a Bíblia e bota um negócio desse para fazer o seu texto.
Você não percebe que é uma maluquice nisso? Estão tornando toda uma geração incapaz de pensar, de ter pensamento crítico, de escolher, de ter valores morais, incapazes de criar. Ou animaliza as pessoas, ou robotiza. Experimenta passar uma semana sem acessar uma rede social sua aqui, porque tem aqueles que trabalham com as redes sociais, tá? Você não trabalha, você tem a rede social porque você gosta. Passa uma semana sem mexer com ela. Vê se você consegue. Robozinhos recebendo corda para fazerem todos a mesma coisa, é tudo igual. Pois bem, irmãos, nós vamos encerrar lendo 2 textos aqui, mas eu preciso que vocês se perguntem: serei profeta ou serei profano? Há recursos em Deus para Ele ajudar. Não entramos nisso hoje, mas se pode entrar oportunamente. Há recursos na palavra para isso, para socorrer cada um de vocês. Vocês têm o Espírito Santo, vocês nasceram de novo, Deus fez habitar em você o seu próprio Espírito, o Espírito da verdade. Esse Espírito testifica com o teu Espírito que você é filho de Deus. A indagação de uma boa consciência para com Deus, você sabe o que é isso? Porque quando você se inclina para a carne, essa consciência reclama. Você sabe o que é isso? Essa indagação de uma boa consciência para com Deus. Há recursos. Hoje não tiramos para falar desses recursos, tiramos para fazer uma denúncia grave, e fazer um desafio. Vocês são a geração que Deus elegeu para, nesse tempo louco, estabelecer sobre a terra um reino de sacerdotes santos, zelosos, cheios do Espírito Santo e cheios da palavra de Deus. Mateus 24, de 6 a 14. Desculpe, irmãos, eu fico pensando assim: imagine você sendo detido por causa do Evangelho, e na hora de responder as perguntas que lhe são feitas, você vai conferir na inteligência artificial: responda o que para o delegado? Jesus disse: não fiquem preocupados, porque o Espírito Santo vai lhe dizer o que falar. Irmãos, existe o Espírito Santo. Por favor, não elaborem textos bíblicos baseados em inteligência artificial. Por favor, não elaborem estudo bíblico com argumentos da inteligência artificial. Não anulem e não apaguem o Espírito Santo que foi posto em vocês. Mateus 24, 6 a 14. É longo, eu vou ler rápido. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, não queira se incluir entre os quase todos, em que o amor se esfriará. O amor vai se esfriar nos santos, não é no mundo não, que no mundo não há amor. O amor vai se esfriar entre nós, os santos, porque a iniquidade vai se multiplicar, e vai roubar a sensibilidade do Espírito Santo, e a sua consciência vai se acostumar. Aí Jesus fala de quase todos. Por favor, não se inclua entre esses.
Não esteja entre os quase todos. Esteja entre aqueles que vão perseverar até o fim, para serem salvos. Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmão, ser profeta implica a oposição do mundo. Ser profeta implica perseguição. Se diluir mais do que diluiu, nem cor vai sobrar. Eu sou admirador de carteirinha das Assembleias de Deus. Se esse país experimentou um avivamento, foi com aqueles irmãos. Começaram em 1914, 1910, não me lembro. 20 anos depois, começaram lá em Belém do Pará. 20 anos depois, estava no Rio Grande do Sul, pelo Brasil todo. Não tinha lugar nesse país que não tivesse lá uma congregaçãozinha da Assembleia de Deus. Diluiu. Esse movimento hoje não corresponde àquilo que seus pais foram. Irmãos, nós estamos diluindo. Nós começamos a diluir nos primeiros 30 anos. Já não somos o que fomos. E a seguir assim. Eu já disse para alguns companheiros, eu não vou pastorear um bando de gente que não sabe o que crê e o que quer. Não vou me apresentar a Deus para prestar contas de um rebanho que não sabe o que crê e para onde quer ir. Eu vou sentar aí e chorar. É posto diante de nós profetas ou profanos? Deus, mexa em nosso coração, em nossa consciência. O Senhor não nos deixa adormecer. O Senhor encha nosso coração de desafio e da grandeza dessa vocação. Por favor, não se contente simplesmente em não namorar. Pelo amor de Deus, não se contente simplesmente em não namorar. Deus chamou para algo muito mais glorioso do que isso. Ser santo faz parte da carreira. Mas não é só isso. E ser santo não é só namorar. Ser santo é viver toda a doutrina. Não é só não namorar. Bem amados, pedimos ao Senhor que nos crie a oportunidade para falar dos recursos que Ele nos dá para vivermos o que Ele quer. Isso é possível. Eu confio em Deus que isso acontecerá com essa geração, para a glória de Deus, no nome de Jesus.